Abre comigo aí a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo número 30. A gente vai dar uns saltos, tá? Vamos ler Atos 10, do 30 ao 33, e depois a gente vai saltar um pouquinho mais para frente. Atos 10, versículo 30. Está escrito assim: E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, e a hora 9 eu orava em minha casa, e eis que um homem em veste brilhante parou diante de mim, e me disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante dos olhos de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão, curtidor, junto do mar, o qual vindo falará contigo. Imediatamente mandei chamar-te, tu fizestes bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Versículo 44. Enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo. Essa versão que eu li aqui é uma versão um pouquinho diferente, mas eu pretendo contextualizar um pouco essa mensagem. E de início eu queria te dizer o seguinte: esse mês de novembro ele tem sido para mim um mês muito reflexivo, mais do que os novembros anteriores da minha vida. Há 2 semanas atrás eu completei 9 anos de caminhada com Jesus, 9 anos em que eu fui batizado nas águas. Eu até comentei com uma galera que participou aí do Intertalk, né, que a gente estava discutindo sobre o batismo, a importância do batismo, e eu estava vivendo não o batismo propriamente dito, mas as recordações do meu batismo, do que tinha acontecido na minha vida. E diferente dos outros anos, quando eu me deparei com a foto do meu batismo nas águas, isso me chamou mais atenção do que o de costume. E ali eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida, desses 9 anos de caminhada, das dificuldades, de todas as coisas que aconteceram, das pessoas que passaram pelo meu caminho, pela minha vida, pessoas que começaram caminhando comigo e que hoje já não caminham mais. E naquela reflexão ali eu fiquei pensando em muitas coisas, e no meio de tudo isso eu recebi a oportunidade de ministrar a palavra. E pensando nessas coisas, sobre o passado, sobre o que havia sido vivido e o que eu estou para viver daqui para frente, e mediante o convite, eu fui tocado por Deus com uma inquietação para esse culto. E o negócio foi o seguinte: Clever, se você tivesse de compartilhar o que de mais precioso você entendeu, você percebeu nessa caminhada de 9 anos, o que você diria? Se essa aqui fosse a minha última oportunidade de ministrar para você, o que eu deveria te dizer como o meu segredo, a minha preciosidade, aquilo que de mais valioso, mais importante, mais precioso eu tenho para poder te entregar? E eu fiquei pensando sobre isso. E com mais um pouco de reflexão, eu cheguei à conclusão que aquilo que de mais importante eu descobri e eu percebi na minha caminhada cristã, nesses 9 anos de evangelho, foi entender que o Espírito Santo de Deus, ele é real, que Deus realmente almeja intimidade e comunhão com o ser humano, e que aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada pode se tornar uma realidade para nós hoje, nesse tempo chamado agora. Aí eu fiquei assim, né? Poxa, qual texto que eu posso usar que exprima tudo isso?
que possa ser assim o mais impessoal possível. Nem é o meu perfil, mas assim, que possa ser o mais impessoal, que eu possa ser o mais sensível a falar da minha experiência de vida. E aí eu me encontrei com esse texto aqui que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Esse texto é um texto muito importante, ele é um marco na história da igreja primitiva. Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E no mesmo contexto, Jesus também disse aos seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar tudo o que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco desde agora e até a consumação dos séculos. E nesse momento aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, o Evangelho já havia alcançado Jerusalém, o Evangelho já havia alcançado a Judéia, o Evangelho já havia alcançado Samaria, mas ainda estava faltando uma parte do cumprimento, que era o Evangelho se estendendo aos gentios. E é por isso que eu digo para vocês que esse texto é um texto muito importante, porque ele é um marco. A primeira família gentia alcançada pelo poder do Evangelho é a família desse camarada aqui, Cornélio. E a vida dele, ela traz profundas lições para nós, e inclusive bate com esse negócio de preciosidade que eu poderia compartilhar com você nessa noite. Quando você olha para o texto, você entende que esse Cornélio, ele é um centurião da corte romana, ele é um militar, ele não tem nada a ver com o povo de Deus, ele não é judeu e ainda não é prosélito, um homem que não pertence à nacionalidade judeia, mas que se converteu ao judaísmo. Cornélio é um gentio, e quando a Bíblia vai falar sobre ele, ela não explica como ele alcança o nível de fé que ele tem, mas a Bíblia diz que Cornélio era um homem reto, ele era um homem íntegro, ele é um homem que orava, ele era um homem que dava esmolas e ele era um homem que jejuava. E eu não consigo explicar para você como que isso acontece. Eu acredito que em algum momento da história de Cornélio, ele ouve falar do Deus de Israel e ele cansa dos seus ídolos, ele cansa do panteão romano, ele não quer mais saber de Marte, ele não quer saber de Júpiter, ele quer saber do Deus dos hebreus. E ele começa a entrar em uma vida de santificação, uma vida de busca pelas suas obras a chegar a Deus. E a Bíblia diz que em um dado dia, Cornélio, ele está na sua casa orando e jejuando, quando os seus olhos se abrem e ele tem uma visão, ele vê um anjo. E o anjo do Senhor aparece para Cornélio e diz o seguinte: Cornélio, eu estou aqui para te dizer que as tuas obras são um memorial diante de Deus. Deus, ele tem visto tudo que você tem feito. Ele sabe das tuas esmolas, ele sabe da tua caridade, ele tem ouvido as tuas orações. E eu vim aqui para te dizer uma coisa: envia homens até Jope, atrás de um certo homem chamado Simão Pedro, e manda que ele venha até aqui, porque ele te dirá o que você precisa fazer. Isso aqui, cara, eu acho um negócio assim muito incrível, muito engraçado, sabe? Porque quando você olha para a vida de um camarada desse, você já conheceu alguém que era bom, que era legal, a pessoa assim, poxa, tu nunca viu ela brigando com ninguém, discutindo com ninguém, você sempre viu aquela pessoa fazendo bem, ele é alguém que se aplica em fazer o bem, mas não foi salvo. Você já conheceu alguém assim, que ainda não recebeu Jesus como teu salvador? Aí você olha para a pessoa e diz o seguinte: caramba, fulano é tão bom, fulano é tão legal, fulano é tão aplicado, ele é tão amoroso, parece até crente, cara, mas só falta uma coisa para ele: Jesus. Você já encontrou, você já se deparou com uma situação dessa? Eu já encontrei com pessoas assim. E a gente fala assim: poxa, só está faltando Jesus para essa pessoa, como se estivesse faltando pouca coisa. Esse texto mostra para nós que se falta Jesus, na verdade está faltando tudo. E esse texto, ele me enriquece, ele me alegra. Sabe por quê? Porque aqui está a explicação clara daquilo que Tiago traz em sua carta, que nós não somos salvos por Deus pelas obras que nós fazemos. Não há nada que eu possa fazer mais para que Deus me ame, além daquilo que Ele já me ama. Não há nada que eu possa fazer para que eu possa merecer a salvação que está em Cristo Jesus. A salvação é dom dEle, vem dEle, o amor é Ele, e isso não está em mim. Eu não posso fazer nada. Não que eu fosse como Cornélio, um camarada bom, aperfeiçoado, aplicado às boas obras, muito pelo contrário.
era cheio de capiroto, né? Cheio de problema, cara problemático, difícil, endemoniado, só fazia coisa errada. Mas quando eu me deparo com um texto desse, a gente vê a justiça de Deus, porque Ele trata cada um de nós, quando o assunto é salvação, da mesma maneira, cara. Você pode ser aquela pessoa que está procurando fazer o bem, e você pode ser aquele camarada ali que não está nem aí para a hora do Brasil. Mas se você crê em Jesus, o caminho é esse, porque não é pelas nossas obras. E eu não estou aqui de maneira alguma tentando te desestimular a prática das boas obras. Eu estou querendo te dizer o seguinte: o nosso coração precisa estar no lugar certo, para que as coisas verdadeiramente elas possam funcionar na nossa vida. A gente não faz boas obras para ser salvo, a gente se aplica em andar e obedecer o Evangelho, porque nós somos salvos, e entendemos que esse é o estilo de vida que glorifica a Deus, e Ele não merece nada mais, nada menos do que uma vida inteiramente consagrada e dedicada por aquilo que Ele fez por nós. E entender isso para mim foi libertador, porque em algum momento da vida eu acredito que isso possa acontecer com você, e aconteceu comigo, de eu tentar assim barganhar, cara, de eu tentar, errei, fiz uma coisa errada, aí eu tentar pegar e tapar esse erro fazendo coisas. Tu já se pegou assim? Isso acontece, galera. Aí eu errei, cara, falhei com Deus. Aí você tem esse sentimento dentro de si de que você precisa fazer algo para que você possa estar bem com Deus. Aí você, não, falei que ia orar, 10 minutos por dia, quebrei meu voto. Não, agora eu vou orar meia hora. Não, agora eu vou evangelizar todo dia. Tu faz até coisa de maluco, cara. Você faz promessas que você nem sequer vai poder cumprir. E o Senhor, Ele está olhando lá e está dizendo: não é esse o caminho. Não é esse o caminho é Cristo. O caminho é olhar para Jesus, porque Ele sim é o autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus 12, versículo 1 e 2 está escrito: nós também que estamos cercados de uma tão numerosa nuvem de testemunhas, deixemos de lado o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse cara Cornélio, dá para dizer até que o bicho é espiritual, cara. Porque se a gente for olhar a experiência que ele está vivendo aqui, ele está conversando com um anjo. Está tendo a experiência ali de ver um anjo na frente dele falando para ele o que ele precisa fazer. Eu fico pensando, cara, se hoje eu falasse com um anjo, como é que seria a minha reação? Como é que eu iria me comportar? E é o que está acontecendo com esse cara aqui. Ele ora, ele jejua, ele dá esmola, ele até conversa com o anjo, mas ainda não entrou pelo caminho. E eu acho que esse texto é um texto muito bacana para a gente falar de salvação, sabe por quê? Porque se até o cara que era bem aplicado, ainda para ele faltava alguma coisa, e Deus não negou de dar, em dar aquilo que faltava para ele, o que Deus não pode fazer por nós? Então eu entendi que eu não preciso entrar numa de querer barganhar com Deus. Eu não preciso ficar no ativismo religioso, fazendo coisas para que isso me faça sentir-me melhor, me sentir amado, me sentir querido. Eu preciso sim me empenhar nas coisas de Deus, fazer tudo aquilo que está ao meu alcance, botar a minha mão no arado e não largar. Mas por quê? Porque eu sei que eu sou amado, porque eu sei que eu sou querido, porque eu sei que Ele morreu por mim, e porque eu sei que em breve Ele voltará. E eu preciso produzir, você precisa produzir. Então vamos botar o nosso coração no lugar certo, cara. Porque Deus, Ele só requer de nós o seguinte: que andemos por fé. E tem outra coisa aqui que eu acho muito legal, né? Se eu fosse falar assim, pérolas do Clever. Maneiro esse tema? Olha o que acontece, cara. Como eu acabei de falar aqui, esse camarada está orando, aí um anjo aparece para ele e começa a falar com ele: Cornélio, Deus tem te visto, tem te ouvido, recebeu tuas esmolas, tuas ofertas, teus jejuns, e Ele mandou te dizer o seguinte: manda chamar Pedro.
quando eu li esse texto no passado, eu ficava pensando o seguinte, cara, pô, o anjo já está falando tudo, praticamente tudo, então por que ele não fala o resto? Se o anjo já desceu ali, já está conversando com Cornélio, o que custava o anjo ir um pouquinho mais na frente e falar tudo que Cornélio precisava saber? E aqui veio a segunda coisa que eu entendi e que abençoou a minha vida e está aí na série das Pérolas do Cleve. E isso fala sobre o princípio de autoridade. Anjo não anuncia evangelho para ninguém, cara. Tem coisas que anjo não faz. Anjo não recebe adoração. Só Deus recebe adoração. Anjo não prega a palavra. Por quê? Porque a incumbência, a honra, a responsabilidade de pregar a palavra foi dada para quem? Para nós, seres humanos. E o anjo vem e fala com Cornélio e vai apontar para ele um princípio que resguarda a minha vida e a tua vida, de estarmos sempre debaixo da autoridade. Porque quando a gente olha para essa instrução do anjo, o anjo está mandando ele chamar Pedro, cara. E Pedro era um apóstolo de Jesus, um discípulo de Jesus, e foi o primeiro pastor pentecostal que surgiu na história da igreja primitiva. O primeiro sermão foi pregado por Pedro, quase 3.000 almas se converteram. O segundo sermão também foi pregado por Pedro, e quase 5.000 almas se converteram. Pedro foi aquele que ouviu de Jesus: em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Foi Pedro que ouviu essa mensagem. Então era Pedro que tinha que chegar lá e comunicar o evangelho, compartilhar o evangelho. Isso aqui me faz entender o seguinte, que por mais que as coisas possam ter a aparência de espiritualidade, por mais espirituais que as coisas possam parecer, Deus é um Deus que não quebra princípios. Ele age debaixo dos princípios, e quando a gente entra nesses princípios, nós somos abençoados. Quando a gente entra debaixo dos princípios, a nossa vida anda. Os princípios, os mandamentos de Deus não foram feitos por um pai que não quer que a gente se divirta, que não quer que a gente se alegre, que não quer que a gente tenha vida. Muito pelo contrário, os princípios foram feitos para resguardar a minha vida e a tua vida, para nos dar uma vida segura. Cornélio, ele ouve a mensagem do anjo e ele manda chamar Pedro. Ele separa alguns homens que trabalham para ele e diz para esses caras o seguinte, ó, vão até Jope, até a casa de um certo Simão, curtidor, a casa dele é perto do mar, e lá vocês vão encontrar um cara chamado Simão Pedro. Quando vocês acharem ele, tragam ele para cá. Os homens vão. Enquanto os homens estão caminhando, a Bíblia ela diz que Pedro está em casa, sente fome e sobe para o telhado para orar. Enquanto isso tudo está acontecendo, os homens que Cornélio enviou estão vindo buscar Pedro. Pedro, ele vai para o telhado, ele entra no lugar de oração, ele começa a buscar a Deus em oração, até que a Bíblia diz o seguinte: Pedro teve um arrebatamento de espírito. Mais um homem que está tendo uma visão, assim como Cornélio, Pedro também está tendo uma visão. Ele está em cima do telhado e do nada ele vê o céu abrindo, um vaso descendo do céu, e esse vaso se desenrola como se fosse um lençol, e quando ele olha para o lençol, vários animais, puros e impuros, toda a sorte de animais que Deus havia criado, estavam naquele lençol. E Pedro está com o quê? Fome. Olhando para aquela visão, e estando com fome, o Espírito de Deus diz a Pedro: Pedro, mata e come. E exatamente quando ele recebe essa palavra, mata e come, ele vai conversar com o Senhor, ele vai falar com Deus: Deus, eu não posso fazer isso, porque eu sou judeu, e aqui existem animais que são impuros, animais que não me são lícitos, e tu sabes que eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. E Pedro fica conversando, e o Senhor fala para ele: come, Pedro, mata e come,
Por 3 vezes isso acontece, até que Deus diz a Pedro o seguinte: Pedro, não chames impuro aquilo que Deus purificou. E aí, qual é a terceira pérola dessa história aí? É como as coisas acontecem nesse momento. Tem 2 coisas assim muito legais aqui. E a primeira delas é: Deus usa as circunstâncias da nossa vida para nos ensinar coisas que nós não sabemos. Talvez você esteja aqui e esteja dizendo o seguinte: Deus não está falando comigo. Talvez Ele esteja através das circunstâncias e você não está entendendo. Lembra que eu acabei de falar que Pedro está com fome e Deus se utiliza da fome de Pedro para falar com ele? E outra coisa, cara, mais uma vez nós vamos ver como Deus realmente não faz acepção de pessoas e o caminho está aberto a todos. Porque Cornélio, que é um centurião, um gentio, estava em casa, em oração e recebeu uma visão. E Pedro, o apóstolo de Jesus, que andou com Cristo 3 anos e meio, também no ambiente da oração recebeu uma visão. Isso aqui fala o quê? Fala do seguinte: que se nós quisermos receber de Deus direção, instrução, revelação, nós precisamos estar no ambiente da oração. Isso vale para todo mundo, vale para quem é gentil, vale para quem é apóstolo, vale para quem é líder de intercessão, vale para quem está no ministério de louvor, vale para quem é pastor presidente e vale também para quem é porteiro. A igreja só anda na oração, a revelação só vem na oração, a comunhão com Deus só vem na oração, e nós precisamos entender isso. Cara, se você olha para a vida desses 2 camaradas, tu vai ver que a vida deles está praticamente igual. Cornélio, ele é um camarada que, tipo assim, no meio pentecostal, no meio gospel, como diz o nosso pastor aí, e não era ninguém, cara. Quem era Cornélio na fila do pão, né? Como é que a galera fala aí, né? Quem era Cornélio na fila do pão? Já Pedro não. Quem era Pedro, cara? Pedro era, junto com Tiago e João, as colunas da igreja. Ele era um camarada que havia andado 3 anos e meio com Jesus, cara. E esses 2 estão em pé de igualdade. E a vida dos 2 aponta para nós um caminho. Que nós precisamos ter uma vida de oração. Porque sem essas coisas a gente não prevalece, a gente não permanece. Tive a oportunidade de ir sábado passado, né, na consagração que rolou lá na sede. E o pastor ministrou uma palavra assim, cara, e eu até falei para Ellen, como Deus confirmou aquilo que ele tinha falado ao meu coração, porque o pastor, ele fala sobre o episódio em que Eliseu e os seus alunos, seus discípulos estão estendendo a casa, né, onde eles se reuniam para entender e estudar o ministério profético. O machado do garoto que era emprestado cai no rio e o profeta, ele vem e faz aquele machado que era emprestado flutuar. E ali o pastor, ele falou um negócio muito seguinte, muito significante para mim. Ele disse o seguinte: cara, você pode ter dons, você pode ter habilidade, você pode ter talentos. No entanto, essas coisas só poderão ser bem usadas se elas forem amoladas. E sabe onde é que você amola? É na oração. É na oração. Então aqui está uma instrução tanto para quem é apóstolo como para quem é menino novo na fé. Não pare de orar. Uma das coisas que Deus me ensinou, irmãos, e que eu vou levar para o resto da vida e que eu quero colocar para vocês aqui nessa noite é que nós de fato temos um Deus que ouve a oração que nós fazemos. Você pode se derramar no teu quarto, como foi falado aqui. É como Jesus realmente disse: e vós, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e clama ao Deus que vem em secreto, porque eu te garanto, o Deus que te vê em secreto publicamente vai te recompensar. Jesus estava dizendo: ore, e o Espírito de Deus está dizendo para você nessa noite: não pare de orar, não abra mão do teu particular, não sai do secreto, tem uma vida com Deus, tem uma vida de oração, porque tem coisas que você precisa saber e você só vai descobrir lá. Que coisa, irmão, é rico demais.
Pedro tem a visão, ele fala: Senhor, nunca botei nada impuro na minha boca. O Senhor diz para ele: Pedro, não chames impuro aquilo que eu purifiquei. Só que ainda assim, Pedrão não entendeu a visão. Olha que coisa, né? E a Bíblia diz que Pedro só vai entender a visão quando os homens chegam. Cara, aqui tem outra coisa muito legal. Outras duas coisas muito legais. Eu aprendi na caminhada cristã aí, por experiência, que Deus nunca responde tudo de uma vez. Me ajuda aí, fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus nunca responde uma vez. Na verdade, eu vou melhorar isso aqui, tá? Não é que nunca, mas na maioria das vezes Ele não responde uma vez. Que é tipo um negócio assim: vou te dar uma informação agora, mas para te instigar a voltar e buscar de novo. Sabia que é assim que funciona? Olha a história desses dois caras. Olha como é semelhante o que Cornélio e o que Pedro está vivendo. Cornélio vê um anjo, e o anjo fala para ele: manda chamar Pedro, mas não diz para quê. E Pedro está em cima do telhado, cheio de fome, ele ora, ele vê um lençol, um monte de animal, mas ele não sabe o que fazer com aquela informação. Ambos tiveram uma visão, ambos tiveram uma revelação, mas não foi completo. As coisas só se completaram quando? Para Pedro, quando os homens chegaram. E para Cornélio, quando Pedro chegou. E o que isso fala? Isso fala do que Deus colocou no outro, o poder dos relacionamentos. Uma outra chave muito importante: o poder dos relacionamentos. Parece curioso, né? Mas Deus, Ele fez assim, desse jeito, que nós não tenhamos tudo, que nós não sejamos autossuficientes. Teve uma pergunta aí que rolou no Intertal, que quando a gente estava falando de dons, perguntaram assim: e aí, será que Deus, Ele dá os 9 dons para a pessoa? Cara, eu fiquei assim meio receoso com essa pergunta, né? Pô, como dar uma resposta bíblica para isso? Aí eu disse: cara, eu creio que não. Sabe por que não? Porque se fosse assim, nós seríamos autossuficientes. E eu e você fomos feitos para a comunhão do corpo. Tem coisa que você precisa, que você pode orar, pode jejuar. Um anjo pode até aparecer, mas vai dizer o seguinte: procura fulano, procura Beltrano. Porque a nossa vida cristã é de relacionamento com Deus, mas também é de relacionamento com os homens. Nós precisamos estar em comunhão com o corpo. Vivemos um tempo onde prega-se contra a igreja, fala-se muito que não há necessidade de igreja, não há necessidade de ajuntamento, não há necessidade de reunião, quando na verdade a Bíblia nos aponta que o que eu preciso, o que você precisa, vem de Deus, mas foi depositado em alguém que está muito próximo a você, e isso foi feito propositalmente, para te estimular a se relacionar. Então quando você não se relaciona, você está pondo em risco as coisas de Deus na tua vida. Os homens chegam, Pedro recebe os homens, e ele diz o seguinte: por que vocês estão me procurando? Aí os homens dizem para Pedro: um varão justo, que tem testemunho dos judeus, um homem chamado Cornélio, recebeu a visita de um santo varão, um anjo, e esse anjo disse a ele para que ele mandasse te buscar, e é por isso que nós estamos aqui. Quando os homens dizem essa palavra a Pedro, aí Pedro entende o porquê da visão que ele tinha tido lá atrás. Deixa eu te dizer uma coisa: tem coisas que Deus está te dando agora, tem coisas que você está vivenciando agora e que você não entende, mas daqui a pouco você vai se encontrar com alguém no meio do caminho, e ali naquele momento o Espírito Santo vai falar com você: foi por isso que você passou por aquilo, foi por isso que você teve que passar por aquela circunstância que você viveu. Às vezes a gente passa por algumas coisas no momento que não entende. E Jesus falou isso: o que eu faço hoje você não compreende, mas amanhã você compreenderá.
Pedro entendeu que Jesus, o Senhor, estava abrindo a porta da salvação para quem não era apenas israelita. A porta da salvação estava sendo aberta às nações gentílicas. E aí Pedro resolve ir até a casa de Cornélio. Quando ele chega lá, Cornélio, ele já armou o culto, cara. Olha que situação, o camarada, ele nem salvo é ainda, mas já tinha evangelizado a família dele, já tinha chamado os melhores amigos e estava todo mundo em casa esperando quem? Pedro chegar. Quando Pedro chega, ele fala com Cornélio, e aí é o texto que nós lemos. Cornélio explica o que aconteceu, fala da visão do anjo, e diz a Pedro: agora vai e fala tudo o que o Senhor te ordenou falar. Aí Pedro abre a boca. É sabido, meus irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas, e agora eu posso entender isso, porque eu vejo que a porta da salvação está sendo aberta agora a todas as nações da terra. Sabemos que Ele, o Pai, glorificou Jesus, o seu Filho, Jesus que foi morto, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. E aí ele começa a anunciar as boas novas para Cornélio. Ele começa a falar do Evangelho, e quando Pedro está falando do Evangelho, a Bíblia diz que o Espírito Santo interrompe Pedro. Pedro, ele é o cara que mais foi interrompido por Deus. Ele é interrompido pelo Deus Pai quando ele está no Monte da Transfiguração. Jesus, ele está dizendo a Jesus: Senhor, bom é para nós estarmos aqui, queres que façamos 3 tendas, umas para ti, uma para Elias e uma para Moisés? E Deus interrompe Pedro naquela situação e diz ali, ó: esse é o meu filho amado, em vez de ficar falando aí que nem um bobão, escuta ele. Esse é o meu filho amado, a ele ouvir. E agora, quem interrompe Pedro é quem? O Espírito Santo. E aqui está, né, a chave maior que mudou a minha vida. Foi entender que realmente o Espírito Santo está envolvido conosco, que Ele é uma pessoa real e que Ele quer nos ajudar. Isso aqui para mim mudou tudo, porque, cara, você olhar para algumas passagens bíblicas, tu até olha assim, tu vê, pô, que legal, né? Está escrito aqui. Mas eu quero com essa mensagem aqui te estimular a crer que verdadeiramente o que está escrito aqui é verdade. E no começo dessa mensagem eu falei para vocês que eu estava refletindo sobre a minha conversão, e eu estava buscando por uma palavra que eu pudesse encaixar minha história de vida nisso aí, né? E eu disse que foi essa aqui, justamente por esse ponto, por ter tido também uma experiência com o Espírito Santo ainda não crente. Eu cresci assim na igreja, né? Fui para a igreja ali até os meus 13, 14 anos de idade. A minha família não era cristã, não havia evangélicos lá. Eu ia para a igreja porque eu gostava de tocar bateria, e o garoto neto do pastor lá era o baterista, e juntou uma coisa com a outra, né? Deu match, fui para a igreja, fiquei lá um tempinho, legal. Só que como eu não havia tido um encontro com Jesus, eu não tinha me encontrado com o Salvador, quando o interesse pela bateria sumiu, perna para quem te quero, fui embora. Saí da igreja aproximadamente com os 14 anos e fui retornar aos 21. 7 anos. 7 anos apanhando lá fora, sofrendo, né? Aí é onde eu digo para vocês que Deus ele usa as circunstâncias da vida para, sabe, nos proporcionar um encontro. Eu me lembro que nessa época eu já era militar, já estava nas Forças Armadas. Eu estava indo para uma operação numa favela. O exército ele estava começando a se envolver com essas atividades de pacificação. Eu tinha 36 soldados à minha disposição. Eu era o comandante da tropa, o oficial comandante da tropa, e 36 soldados estavam sob a minha responsabilidade. E a gente estava se preparando fisicamente, mentalmente, tecnicamente, para poder ir para uma operação no Complexo da Penha. Eu me lembro que faltando uma semana para que nós fôssemos para a operação, um soldado meu passou mal. E todos aqueles soldados ali, eu tinha comunhão, eu tinha intimidade. A gente
estava na tropa há um tempo. Muitos deles eu mesmo tinha formado, tinha pegado o soldado recruta e tinha ensinado a atirar, tinha ensinado um monte de coisa. E um desses camaradas passou mal. E faltando uma semana para a operação, vem um camarada para substituir esse outro que baixou, como a gente diz no exército. E eu nunca tinha visto a cara daquele abençoado. Nunca tinha visto ele na vida. A missão aconteceu, nós fomos para a operação e eu estava já naquele momento assim de tudo dando errado e ao mesmo tempo tudo me levando para a porta, para o caminho, para a salvação, para Jesus. Porque a essa altura do campeonato eu já era quase um alcoólatra com 21 anos de idade. A essa altura do campeonato eu já havia jogado mais ou menos ali na época. O meu primeiro salário do ano eu havia jogado fora com bebida, com festa, com noitada. Então eu já tinha perdido mais ou menos ali 40 mil reais de dinheiro que eu poderia ter economizado. Além disso, a minha casa estava passando por muitos problemas, muitas dificuldades, porque como eu estava quase um alcoólatra, eu bebia e ia para casa bêbado. Minha mãe queria me defender, meu pai queria me espancar, né? Aí ficava naquela briga ali e além de eu estar maltratando a minha vida, eu ainda estava quase acabando com o casamento dos meus pais. E não bastasse todo esse cenário, na operação que eu fui, eu estava muito errado, né? Como eu disse, era um camarada assim meio difícil, tinha algumas legiões no couro. E naquela operação eu fiz muita besteira, cara. Muita besteira, muita ruindade. E acabou que eu fui preso. O meu general comandante na época, general Lene, ele chamou meu comandante e falou o seguinte: olha, ele está demais e ele precisa ser preso, tira ele daqui. Cara, estava tudo desmoronando, porque eu pensei comigo, pô, estou sendo preso, acabou, vou ser mandado embora. Aí tu começa a fazer uma reflexão, né? Caraca, poxa, todo o dinheiro que eu podia ter guardado, joguei fora. Poxa, parei minha faculdade, não estudei. Cara, ainda tô quase viciado. Pô, tá tudo difícil, tá tudo errado. E agora, o que que eu faço? Aí eu me lembro que eu tô arrumando a minha mala para ir embora, para voltar pro quartel, humilhado. Mais de 1000 homens do meu quartel sabiam que eu havia sido preso por causa de transgressões disciplinares. Eu estava humilhado, eu não sabia onde botava a minha cara. Eu queria que aquela noite acabasse. E aquela noite que eu tanto queria que acabasse, na verdade ela estava sendo a maior e mais longa noite da minha vida, porque parecia que não acabava. Sistema nervoso já atacado, trêmulo, aquela coisa toda. E eu arrumando a minha mala ali para ir embora. Aí quem apareceu no meu caminho? Aquele soldado que eu nunca tinha visto na minha vida. E aquele camarada, ele olhou para mim e ele abriu a boca e disse o seguinte: você não está entendendo agora, mas assim te diz o Senhor, essa experiência que você está passando não é para a tua morte, é para a tua vida, e isso vai te abençoar. Aí eu olhei para aquele camarada e eu falei: pô, esse cara só pode ser um doente, cara, não é possível. Como é que o infeliz ele vem dizer que eu tá bêbado, né, alcoólatra mesmo, casamento dos meus pais ali bambiando, eu sem dinheiro, quase sendo mandado embora do trabalho? Como é que esse cara tem a audácia de falar para mim que isso vai cooperar para o meu bem? Não entra na minha cabeça. Aí eu voltei, né, pro quartel e guardei aquilo ali que aquele soldado falou para mim, camarada que eu nunca tinha visto na vida. Quando eu chego no quartel, todo mundo no batalhão sabia o que tinha acontecido. Aí eu entro para o lugar onde eu ia ficar preso, fico lá um tempo. Aí aparece um companheiro de trabalho, Tenente Hugo Sherman, um amigo meu. Ele vem com um CD na mão e ele diz para mim o seguinte: Clever, o Senhor dos Exércitos, lembra do Senhor dos Exércitos do soldado? Foi o mesmo Senhor dos Exércitos que falou com o meu amigo tenente, que não sabia, assim, dessa conversa que eu tinha tido com o rapaz. Aí ele disse o seguinte: Clever, o Senhor dos Exércitos, o Espírito Santo de Deus mandou eu fazer esse CD aqui para você,
escuta e deixa Deus falar contigo. Aí eu ouvi esse camarada e eu pensei, mais um doente no meu caminho. Que negócio é esse de que Deus mandou o cara falar comigo, falar para mim, cara? Agora o Espírito Santo mandou esse cara fazer um CD para mim. Jesus agora é DJ? Que negócio é esse? Botei o CD. Aí a primeira faixa do CD era o Senhor me lembrando ali do tempo que eu tocava bateria na igreja dos 14 anos de idade, até os 14 anos de idade. E, irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Parecia que a cela que eu estava, ela realmente tremia, ela sacolejava. Era um calor tão grande, era um fogo tão grande, uma glória tão grande, que eu me emociono até de lembrar. Tudo tremendo, pegando fogo e aquela coisa. Tu lembra de como tu era, lembra como era lá na igreja, lembra do que tu fazia. Aí acabou aqueles primeiros 5 minutos da primeira música. Aí veio a segunda. E a segunda falava do meu momento atual. Derrotado, humilhado, tudo dando errado. E a terceira música apontava para o caminho. O Senhor me falava naquele CD que mesmo a despeito de tudo que eu havia feito, de tudo que eu havia realizado, de todos os moles que eu tinha dado, Ele estava com os braços abertos, pronto para me receber. Oh, irmãos! E quem fez isso? O Espírito Santo. Eu estou aqui para dizer para você e para você que está me ouvindo em casa, que o Espírito Santo é uma pessoa real. Ele é real. Por isso que se eu puder te dizer uma coisa, eu quero te dizer o seguinte: rasga o teu coração, realmente faça do teu quarto um altar edificado e dedicado ao Senhor, porque Ele continua visitando celas, Ele continua visitando quartos, Ele continua visitando os lugares mais improváveis para responder ao clamor de um coração contrito e quebrantado. Ele continua respondendo o seu povo. Que o Espírito de Deus verdadeiramente existe, mudou a minha vida, cara, mudou. Só que a salvação não chegou por esse CD, porque lembra dos princípios? Tem que ser sempre um homem envolvido no meio, tem que ter sempre a participação de um ser humano. Depois de um tempo eu fui solto da cadeia, aí estava com a vida tão desgraçada, que teve um amigo meu que ele chegou e falou o seguinte: Clever, vamos na igreja comigo hoje? Eu falei, vamos embora, porque se Jesus não me quiser, o negócio está difícil, irmão. Só posso contar com Ele. E eu estava tão sedento, tão desesperado, cara, que deu a hora do culto e cadê o irmão? Aí ao invés dele vir me chamar e insistir para ir para a igreja, eu fui que liguei para ele. Eu falei, ô abençoado, cadê você, cara? Tu não está entendendo o meu nível de desespero, tu não está entendendo a situação que eu estou passando, cadê tu? Aí eu desviado, eu o errado, eu o afastado, tendo que chamar o camarada que tinha me convidado para ir para a igreja e que tinha atrasado. Quando você convida alguém para ir para a igreja, essa pessoa aceitar, não atrasa não. Ele me levou para a igreja, irmão, e ali o pastor ministrou uma palavra. Sabe aquelas coisas que tu diz assim, cara, não é possível, cara. Eu pensei, né, pô, não é possível, o Dário deve ter falado pro pastor, não é possível. Não é possível. O cara está falando da minha vida, ou então ele é um bruxo. Das duas, uma. Ou o Dário é fofoqueiro, ou esse pastor é bruxo. Meus amigos, nenhuma coisa nem outra. Era o Espírito Santo falando. E nesse tempo de reflexão desse mês de novembro, eu refleti na minha vida e eu fiquei entendendo, né? Quando o Senhor falou comigo, Clever, se você pudesse dizer para eles a coisa mais importante que você aprendeu até aqui, o que você diria? Eu respondi, Senhor, eu diria para eles que Tu és real. Tu és real. Fica de pé.
diria para eles que tudo o que a Bíblia diz é verdade. E que se eles te buscarem em oração, eles te encontrarão. Aí, diante de tudo isso aqui que você ouviu, eu não posso deixar de, nesse momento, te estender a oportunidade que eu recebi quando pisei na igreja. Que oportunidade é essa? De entregar a tua vida a Cristo agora, nesse momento. E esse convite ele se estende tanto para quem está aqui, como para quem também está em casa agora, nos acompanhando por essa transmissão. Não tem barreira para Deus. Ele está conosco aqui, Ele também está aí por intermédio da internet agora. E eu queria te dar essa oportunidade. Você, amigo, amiga, que por algum acaso se afastou do Evangelho, ou você que está aqui nos visitando hoje pela primeira vez e que nunca entregou a sua vida a Jesus, mas você está vivendo nesse mesmo contexto, de muita dificuldade, muita tribulação, tudo parece que está dando errado. Deus está falando com você por intermédio das circunstâncias. É chegado o momento de entregar a tua vida para Jesus. O mundo não presta mais para você. Você não serve mais para esse mundo. Eu queria te convidar nesse momento, a você que quer entregar a sua vida a Jesus, a levantar a tua mão onde você está para que eu possa te conhecer. Existe alguém aqui que ainda não tomou essa decisão tão importante que deseja tomar pela fé agora, entregar a vida a Cristo? Existe alguém? Você está entendendo que as coisas não estão dando certo, as coisas não estão indo bem como deveriam ir? Tudo que tu bota a mão para fazer está dando errado. Parece que tem algo contra você, parece que tem algo te resistindo. Se você queria entender o porquê, eu estou aqui te explicando. São as circunstâncias te dizendo: você não se encaixa mais no mundo, você precisa entregar a tua vida a Jesus. Você está aqui? Cadê você? Existe alguém que quer entregar a vida a Cristo nessa noite? Se tem, levante a sua mão para que eu possa te ver. Já que não tem, eu queria orar por aqueles que estão em casa agora e estão tomando essa atitude. Eu queria que vocês unissem a fé de vocês com a minha agora para abençoar aquelas pessoas que estão pela internet. Você pode fazer isso? Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor, por cada uma dessas vidas que agora estão se entregando a Ti, ou aqueles que verão essa transmissão daqui a alguns dias e que serão tocados por aquilo que foi falado e foi feito nesse lugar. Espírito Santo, eu peço, Senhor, que o Senhor continue a trabalhar nessas vidas, que eles possam ser tocados nesse momento, eles possam ser cheios, eles possam ser avivados, eles possam ser libertos, curados, santificados pelo Senhor, e que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida. Alcança cada uma dessas pessoas nesse momento, muda a vida deles assim como o Senhor mudou a nossa. É por isso que nós oramos e é por isso que nós cremos, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. E é a segunda oração que eu gostaria de fazer para encerrar. É para você que quer ser cheio do Espírito Santo. Queria que aqueles que desejam, que nunca falaram em línguas estranhas, eu creio nas línguas estranhas, irmão. E cessou nada, cessou na vida de quem não crê. Na vida de quem crê está aí. E se você crê, eu creio que você verá a glória de Deus. Existe alguém aqui que não foi batizado no Espírito Santo e que quer viver essa experiência? Eu te convido a vir no altar do Senhor agora, para que nós possamos orar. Esse culto já começou tão diferente, cara. Foi uma glória tão grande, foi um negócio tão impactante. Eu acredito que Jesus pode batizar no Espírito Santo nesse momento. Eu creio. Os meus amigos aí, os intercessores, venham para cá, vamos interceder por essas vidas, vamos colocar a vida deles diante do Senhor. Os líderes, vocês podem vir também. Vamos orar. Vamos orar, porque eu creio que Deus ele ainda quer batizar no Espírito Santo. Nós somos pentecostais, eu sou pentecostal até o meu osso, irmão, e eu continuo crendo. Se eu não crer, eu morro. Eu creio que Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Eu creio que o Senhor ainda dá visões, dons espirituais. Eu creio que Ele pode usar esses jovens aqui para profetizar, para curar, para libertar. Eu creio no poder do Espírito do Senhor.
Vamos orar? Existe mais alguém que quer? Vocês que estão aqui no altar, olha aqui para mim rapidinho. Só dar uma instrução para vocês aqui para a gente orar. Às vezes a gente torna as coisas muito místicas, tá? Com relação a isso que vocês querem de Deus, o batismo no Espírito Santo. A gente pensa que Deus vai me possuir. Ai, eu não vou conseguir me segurar, a minha boca vai mexer sozinha e eu vou falar em línguas que eu nunca vi na vida. Não é assim que funciona. Essas coisas elas começam dentro de nós, no nosso interior. Mas quem tem que falar, quem tem que verbalizar são vocês. Aí está a fé, em receber as línguas e falar. Então, se por algum acaso vocês estiverem nesse período de oração e vier uma língua estranha na sua mente, vai acontecer um conflito com vocês. Vocês vão pensar o seguinte: caramba, será que isso não é a minha carne? Será que eu não estou querendo imitar o meu pai que é pastor? Será que eu não estou querendo imitar alguém que eu ouvi falar em língua estranha e estou querendo imitar? Não cai nessa, só abre a boca e fala e deixa Deus te tocar. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite e eu quero orar por cada uma dessas vidas, por cada uma dessas pessoas que estão aqui. Nós cremos na promessa do Espírito Santo, nós cremos, Senhor. Assim como os discípulos desceram daquele monte e foram até o cenáculo perseverar em oração para que o Espírito de Deus viesse sobre eles, nós cremos que isso não cessou, não acabou, não parou. Nós cremos que a fonte está aberta e que o Senhor continua batizando no Espírito Santo. E nós estamos orando aqui nesse momento, Senhor, para que o Senhor venha tocar nessas vidas agora, em nome de Jesus, e que eles sejam revestidos de poder, revestidos de autoridade, e que eles tenham essa graça de se comunicar contigo em línguas estranhas, em línguas dos anjos, línguas que os homens não entendem, que o diabo não entende, mas que é a língua que o Senhor dá aos teus filhos. Batiza no Espírito Santo agora, Senhor. Enche esse povo de poder nesse momento, Senhor. Opera para a glória do teu nome nesse momento. Enche os que estão vazios, enche de línguas estranhas nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Entrega os dons, entrega renovo, avivamento, teu poder para os teus filhos, para o teu povo. Toca no abatido, toca no amargurado e enche nesse momento, enche nessa hora. Nós acreditamos, eu creio, a igreja crê e eles creem. Então falem agora, seja batizado agora em nome de Jesus, seja tocado pelo fogo de Deus agora em nome do Senhor Jesus. Seja batizado no Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio, cheio para vencer o pecado, cheio para vencer o mundo, cheio para vencer a maldade, cheio para perseverar, cheio para testemunhar. E que o Senhor te abençoe, e que o Senhor te guarde, e que o Senhor te prospere, e que a luz do Senhor esteja sempre sobre ti, em nome de Jesus. Amém e amém.